Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Profetas Maiores, e nessa aula de Profetas Maiores nós estudamos basicamente 3 profetas: Isaías, o príncipe dos profetas; Jeremias, o profeta da coragem; e Ezequiel, o profeta das visões. Daniel, nós estudamos junto com o livro de Apocalipse, por se tratar de uma linguagem apocalíptica no Antigo Testamento. Vamos então hoje, lição 9 e 10, abordar o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, o profeta das visões. O livro do profeta Ezequiel possui 48 capítulos, e nessa lição 9 nós vamos abordar metade do livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao verso 20, ao capítulo 24. Ezequiel é conhecido como profeta das visões. Quase 1/3 de suas mensagens foram recebidas por meio de visões. Embora muitos estudantes da Bíblia já tenham lido sobre algumas delas, como a da roda dentro da roda, do capítulo 1, ou a do vale de ossos secos, Ezequiel 37, a maioria não entende o real significado dessa mensagem contida nessas visões. Como veremos nesta lição, apesar de parecerem muitas vezes estranhas e até misteriosas, as revelações de Ezequiel apresentam muita coerência quando os estudos no contexto dos eventos históricos ocorridos durante a vida do profeta. O fundo histórico desse livro é o mesmo do fundo histórico do profeta Jeremias, com uma diferença, que Ezequiel profetizou no cativeiro babilônico, enquanto que Jeremias profetizava no fim do reino de Judá antes de ir para o cativeiro. O aluno deve recuperar ou recapitular os detalhes mostrados no gráfico a seguir. Então, se você é aluno e tem acesso à plataforma do aluno, vamos entender os exílios. O primeiro exílio, o tempo 605-606 a.C. Quem foi para o primeiro exílio? Membros da família real, entre eles Daniel e seus companheiros. O rei envolvido aqui é o rei Jeoaquim. O segundo exílio se deu em 597 a.C. Foram levados nesse exílio 10.000 cidadãos. Inclusive, Ezequiel fez parte da segunda deportação. E o rei aqui é Joaquim, filho de Jeoaquim, que também foi levado cativo. O último exílio se deu entre 587 e 586 a.C., a data mais certa é 586, onde todos os cidadãos, exceto os pobres, ficaram na cidade. Jerusalém é destruída, os muros caem e também o templo é destruído. E o rei aqui é Zedequias, que foi levado cativo, depois de morto os seus filhos diante de seus olhos, e os seus olhos furados antes de ir para o cativeiro. Daniel e Jeremias foram 2 célebres contemporâneos de Ezequiel. Jeremias exerceu o seu ministério profético na terra de Judá, advertindo o povo sobre a destruição iminente de Jerusalém. Daniel ministra na corte babilônica, entre os nobres, servindo como estadista e profeta. E Ezequiel vai ministrar entre os exilados do povo no cativeiro babilônico.
Vamos ao esboço dessa lição. No texto 1, nós vamos falar de Ezequiel, o homem e a sua mensagem. Texto 2, falaremos da visão que Ezequiel teve de Deus. Texto 3, trataremos da voz de Deus, muito importante. Texto 4, falaremos da glória de Deus que se afasta do templo. Texto 5, várias profecias em forma de parábolas. E texto 6, procurei um homem e não o achei. Vamos então ao texto 1, falando de Ezequiel, o homem e a sua mensagem. Ezequiel tinha apenas 25 anos de idade quando foi capturado e levado para a Babilônia, no ano 597 a.C. Ezequiel estava entre os reféns levado como resultado da segunda rebelião de Judá contra a Babilônia. Naquela ocasião, 597 a.C., 10.000 judeus, constituindo na maioria de artífices, líderes e militares que ocupavam postos de prestígio social, foram levados cativos à Babilônia. Esta leva foi a segunda leva de reféns, ou chamada de segunda deportação. Os tempos. O primeiro grupo de reféns, que foi em 606, 605 a.C., inclui Daniel e seus companheiros. Esses jovens nobres passaram a viver na corte babilônica. Já o segundo grupo, ou a segunda deportação, em 597 a.C., era um grupo maior, de 10.000 pessoas, que foi levado para um acampamento ao norte da Babilônia, perto do rio Quebar. E você pode ler isso em Ezequiel, capítulo 1, verso 1. É possível que, devido à própria influência de Daniel e esses reféns, tivesse permissão para ficarem juntos, recebendo terras para cultivo e, certo grau, uma liberdade civil e até mesmo religiosa. Isso demonstra claramente o plano minucioso de Deus para purificar a nação de Israel de suas práticas idolátricas. Foi necessário manter o povo separado dos babilônios. Da mesma maneira, Deus manteve o seu povo separado dos egípcios durante o cativeiro na terra do Egito. Infelizmente, sempre existiram falsos profetas entre os judeus que persuadiam o povo a resistir os captores babilônicos. Aqueles falsos profetas prediziam uma queda iminente da Babilônia e, desse modo, os judeus poderiam regressar em breve à sua terra. Por causa desse ensino, o povo se recusou a desfazer a bagagem e fixar residência no novo ambiente, ou seja, na Babilônia. Jeremias e Ezequiel ensinaram o povo a aceitar o cativeiro babilônico, em vez de se rebelarem, e em vez de que Jerusalém logo seria destruída, e os cativos permaneceriam na Babilônia por muitos anos. De acordo com Jeremias 25 e Jeremias 29, eles iam permanecer pelo menos 70 anos na Babilônia. Falemos agora do homem, Ezequiel. Ezequiel foi ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Assim, sua mensagem era repleta de referências ao templo do Senhor. Ezequiel condenava o sacrilégio na casa do Senhor, predizia a destruição do templo e vaticinava
a sua reconstrução. Sabemos muito pouco a respeito da sua vida particular, desse profeta, mas era provavelmente membro de uma família de renome. Pelo fato de ter sido cativo com o segundo grupo de prisioneiros, sabemos que os anciões procuravam regularmente os seus conselhos. E podemos ler isso em Ezequiel 8:1, Ezequiel 14, verso 1 e Ezequiel 20, verso 1. Era um homem que era feliz no casamento, mas infelizmente sua esposa morreu repentinamente no dia da destruição de Jerusalém. As datas das profecias de Ezequiel indicam que ele ministrou num período de quase 22, e alguns livros tratam 25 anos, entre o ano 592 a 570 ou 565 a.C. As tradições afirmam que seu ministério findou de repente, ao ser morto por um judeu irado, acusando o profeta de praticar idolatria. Vamos à mensagem de Ezequiel. As profecias de Ezequiel são cuidadosamente datadas e organizadas. A primeira seção do livro registra uma visão que ele teve da glória de Deus e em seu trono. Esta visão do profeta Ezequiel teve logo após ao iniciar o seu ministério. Capítulo 1 ao capítulo 3 revela a verdade fundamental de que Deus está soberanamente no controle de todos os eventos que ocorrem no universo. Nos capítulos 4 a 24 do livro de Ezequiel, vemos a glória de Deus saindo do templo e a sua iminente destruição. Essa seção é analisada por sinais e parábolas que descreve o aniquilamento da cidade de Jerusalém. Dos capítulos 25 a 32 foram escritos durante o sítio a Jerusalém, período em que Ezequiel deixou de falar aos judeus que ignoravam seus ensinamentos e passou a escrever sobre o futuro das nações vizinhas de Israel. Na seção final do livro de Ezequiel, que vai do capítulo 33 ao 48, o tom do profeta, que antes era de advertência e calamidade, muda agora para um tom de conforto e esperança. A cidade de Jerusalém e o templo haviam sido destruídos e a maioria do povo fora levado cativo. Por isso, o povo perdera a esperança e estava pronto a reconhecer seus pecados. Eles agora precisavam ouvir a mensagem de perdão e de restauração. Nessa seção do livro de Ezequiel, Ezequiel prediz a consequente restauração do templo, capítulo 40 a 48, e a volta da glória de Deus para esse templo, como é mostrada na seguinte divisão. Primeiro, a glória de Deus aparece, Ezequiel capítulo 1 a 3. Segundo, a glória de Deus se retira, Ezequiel capítulo 4 a 24. Terceiro, profecias concernentes às nações, Ezequiel capítulo 25 a 32. A glória de Deus, quarto, a glória de Deus retorna, Ezequiel capítulo 33 ao 48. Olhando o esboço do livro de Ezequiel, o tema do livro de Ezequiel é o juízo e a glória de Deus. Primeiro, a visão de Deus, capítulo 1. O eminente e invisível juízo de Deus sobre Israel, capítulo 1.
Capítulo 2 a 3, a chamada de Ezequiel para os ministérios. Ezequiel 2, 1 a 7, pregar com coragem. Ezequiel 2, verso 8 ao capítulo 3, verso 3, alimentar-se da palavra. Ezequiel 3, verso 4 a 14, aborrecer o pecado. Ezequiel 3, verso 15 a 23, preocupar-se com o pecador em condenação. E Ezequiel 3, verso 24 a 27, pregar somente a palavra de Deus. A terceira divisão do texto, ou do esboço de Ezequiel, prediz a destruição de Jerusalém e o afastamento da glória de Deus do seu templo. Ezequiel capítulo 4 ao capítulo 11. A profecia da destruição. Ezequiel 4 ao capítulo 7. O quarto secreto que havia no templo. Ezequiel 8 e Ezequiel capítulo 9. A glória de Deus afasta-se do templo. Ezequiel 10 e capítulo 11. Profecias do juízo vindouro em forma de parábolas. Ezequiel capítulo 12 ao 19. Mudança de residência. Ezequiel 12. Ídolos no coração. Ezequiel 14. A parábola da órfã. Ezequiel 16. A alma que pecar morrerá. Ezequiel 18 e 19. Quinto, Israel reincide no pecado sem demonstrar arrependimento. Ezequiel capítulo 20 ao capítulo 24. O catálogo dos pecados de Israel, ou de Judá, Ezequiel 20 e 21. Deus à procura de um homem, Ezequiel 22. As irmãs e a panela, Ezequiel 23 e Ezequiel 24. Vamos à sexta divisão do livro de Ezequiel. Sentença de juízo contra as nações ao redor de Israel. Ezequiel, capítulo 26 a 28. Tiro, as perspectivas histórica e espiritual. Ezequiel 26 e 28. Em Ezequiel 28, temos uma referência ao querubim ungido da guarda do trono de Deus. Tiro. 7. O atalaia da restauração e o Senhor como bom pastor. Ezequiel 33 e 34. O atalaia e o pastor. Ezequiel 33 e 34. Oitava divisão do livro. A visão da restauração de Israel. Ezequiel, capítulo 35 a 37. A sentença contra Edom. Ezequiel 35. Perdão, restauração e cooperação. Ezequiel 36. A ressurreição, o vale de ossos secos e a reunificação nacional. Ezequiel 37. A batalha final. Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. A manifestação do poder de Deus na batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Décima divisão do livro, a reedificação do templo, Ezequiel capítulo 40 ao 48. E termina com o Senhor está ali. Falemos do templo mileniar. Ezequiel capítulo 40, verso 1, a Ezequiel capítulo 43, verso 12. A adoração no templo. Ezequiel capítulo 43, verso 13, a Ezequiel capítulo 45, verso 31. Exercício. Vamos aos exercícios desse texto 1. Aonde temos relacione a coluna A de a coluna B. 9:1. Ao ser levado cativo à Babilônia em 597, Ezequiel tinha
Letra B, 25 anos de idade. 25 anos de idade. Letra B, na 91. 92. O primeiro grupo de reféns, que inclui Daniel e seus companheiros, passou a viver na corte da Babilônia. Letra D. 92, letra D, Babilônia. 93. O povo judeu permaneceria na Babilônia por muitos anos, conforme lhes foi dito por, letra A, Jeremias e Ezequiel, os profetas que profetizaram do cativeiro. 9:4. Ezequiel foi ao mesmo tempo sacerdote e, letra E, profeta. 9:4, letra E, profeta. 9:5. As datas de profecias de Ezequiel indica que ele ministrou por um período de quase, letra F, 22 anos. Letra F, 22 anos. 9:6. As palavras passaram a ser de conforto e esperança. Letra C, na seção final do livro de Ezequiel. 9:6, letra C. Vamos ao texto 2, a visão de Deus, Ezequiel capítulo 1, um dos capítulos profundos do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um dos poucos homens a ter uma visão do céu e continuar vivo para contar a tremenda experiência que ele teve. Ele ficou tão pasmo e admirado com a visão que permaneceu atônito por 7 dias. Ezequiel, capítulo 3, verso 15. Nesse texto, vamos estudar os detalhes da visão celestial de Ezequiel. O que ele viu? 5 anos após ter sido levado cativo à Babilônia, isso corresponde ao ano 392 a.C., Ezequiel agora tinha 30 anos de idade. Ele foi levado aos 25 anos, 5 anos depois, 30 anos. Ele teve a visão de uma nuvem tempestuosa que vinha do norte, que tinha no centro da nuvem algo como metal brilhante e um resplendor ao seu redor. Quando a nuvem se aproximou, ele viu 4 seres viventes voando de um lado para o outro dentro daquela luz resplandecente. Na descrição de Ezequiel, essas criaturas que voavam tinham cada uma 4 rostos: rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia, semelhante à visão de João no Apocalipse capítulo 4. Além disso, o aspecto desses seres viventes era como brasa ardente, semelhante de tochas, e zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. O movimento de suas asas produzia um som como o rugido de muitas águias. Entre esses seres havia como que brasas de fogo, e perto deles grandes rodas que tocavam a terra e alcançavam os céus. As rodas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando giravam. Nos atos da roda haviam olhos cintilantes. As rodas eram como criaturas de 4 rostos. Eram ativadas e controladas pelo espírito dos seres viventes, obedecendo instantaneamente a cada ordem que lhes era dada. Todos esses objetos e criaturas estavam em movimento e criando um som ensurdecedor quando de repente tudo silenciou. O silêncio total foi quebrado pelo som de uma voz que vinha do alto.
Ezequiel olhou em direção de onde vinha a voz e viu, acima de um fulgor cristalino, um trono de safira azul. No meio do trono encontrava-se a glória de Deus, em forma de fogo, metal incandescente. Circundando o trono havia um arco com resplendor de multicolor. Vamos agora à explicação dessa visão. Inicialmente, quando olhamos a visão, ela parece confusa e misteriosa, mas sua importante mensagem vai ser esclarecida à medida que estudarmos com profundidade. Para entendermos essa visão, é necessário compreender o significado das palavras semelhança e parecido, com quase usada 15 vezes nesse capítulo. A visão é, na verdade, uma representação simbólica do mundo espiritual invisível, de maneira que o significado não se restringe aos objetos visíveis, mas entende-se o significado espiritual do que esses objetos na realidade representam. Por exemplo, a nuvem tempestuosa representa a vinda do julgamento divino que viria sobre Jerusalém. Assim como essa nuvem, na visão do profeta, veio do norte, o exército da Babilônia igualmente procede do norte. Deus estava aqui pessoalmente entronizado no centro, acima da nuvem do juízo. Deus, ele é aqui retratado como um trono com rodas, cercado de servos que o atendem naquilo que ele desejasse. O símbolo do trono com rodas serve para demonstrar a universalidade de Deus, sua presença, ou podemos dizer onipresença, e seu poder, ou podemos dizer onipotência, não estavam apenas limitados ao templo em Jerusalém. Ezequiel usou a visão de um trono divino para assegurar aos judeus cativos na Babilônia que Deus permanecia com eles até mesmo no cativeiro. E Deus estava sempre no controle soberano de todos os eventos de sua vida. O vasto espaço azul entre Deus e suas criaturas representa a santidade de Deus. Vejamos o paralelo com o mar de vidro visto por João em Apocalipse, capítulo 4. Sua presença, como de um fogo ardente, representa a sua justiça, enquanto que o arco representa a sua misericórdia e a sua fidelidade para com aqueles que o amam. As rodas gigantescas aqui simbolizam os atributos da onisciência com olhos que vê tudo nos aros da roda e da onipresença dentro daquelas rodas. E por que não dizer também da onipotência? Nenhuma pessoa ou lugar está escondido da vista de Deus ou pode escapar da sua presença ou onipresença. Os 4 seres junto ao trono possuem aparência radiante, porque reflete a glória daquele a quem servem. Eles são identificados como querubins que ornamentavam o tabernáculo, às quais era feita referência também no livro do Apocalipse. Compare Ezequiel 10, versos 15 e 20, com Apocalipse, capítulo 4, versos 6 e 8. Suas características mostram inteligência, atitudes de servo, poder
e natureza celestial. São representadas pelas faces do homem, que quer dizer inteligência, do boi, que quer dizer servo, do leão, que representa o poder, e da águia, que representa a natureza celestial. Esses seres que tinham mãos para servir e asas para voar e para mobilidade, moviam-se ao impulso das ordens de Deus. A aparência de fogo resplandecente sobre a nuvem, bem como relâmpagos que dele saíam, fala-nos de julgamento divino que estão prestes a acontecer. O propósito desta visão de Ezequiel foi ensinar a Ezequiel a importante verdade de que o julgamento divino sobre Israel, ou Judá nesse caso, era iminente e inevitável. Mas Deus, assentado sobre o trono acima de tudo, estava no soberano controle de cada detalhe, de cada evento na vida do seu povo, dos judeus. Deus é universal e nunca abandona o seu povo, nem esquece de suas promessas para com eles. Assim como Ezequiel, ao ver o trono de Deus acima das nuvens tempestuosas, foi levado a lembrar da suprema autoridade divina. Nós também aqui somos encorajados a lembrarmos e reconhecermos o soberano controle de Deus sobre todos os eventos de nossa vida. Vamos aos exercícios do texto 2. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Fazendo aqui o relacionamento e a explicação dessa visão de Ezequiel. Coluna A. A nuvem tempestuosa vindo do norte representa aqui, representa o julgamento divino vindo sobre Jerusalém, ou podemos ainda dizer, o julgamento divino prestes a acontecer. Então vamos colocar a letra D, o julgamento divino prestes a acontecer. Deus estava entronizado no centro, acima. Aqui nos mostra a soberania de Deus. E vamos colocar aqui a universalidade. Podemos colocar a letra F, a sua justiça. Acima, não, acima aqui tem a ver com letra C, o julgamento divino sobre Jerusalém. 9:9. O símbolo do trono com rodas serve para demonstrar, letra G, a universalidade de Deus. 9:10. O vasto espaço azul entre Deus e suas criaturas representa a letra A santidade de Deus. 9:11. A presença de Deus como de um fogo ardente representa, letra C, aqui o julgamento divino sobre Jerusalém. O arco representa a misericórdia e a fidelidade de Deus para com, letra H, aqueles que o amam. Aqueles que o amam. As rodas gigantescas com olhos nos aros simbolizam o atributo da, aqui letra B, da onisciência de Deus. As rodas dentro das rodas simbolizam, aqui, as rodas dentro das rodas, a universalidade de Deus. 9:14, letra G. A aparência do fogo resplandecente sobre a nuvem, os relâmpagos saliam. O julgamento, letra C, divino sobre Jerusalém. Então aqui alguns se repete, tá bem? Vamos
ao texto 3, a voz de Deus. Ezequiel, capítulo 2, verso 3. A primeira parte da visão celestial de Ezequiel foi caracterizada por barulho e movimento. Os querubins, brasas e rodas que zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos criavam um tremendo som com rugido de muitas águas. Em seguida, todo o movimento cessou e toda a criatura parou, a fim de ouvir com atenção a voz de Deus. Estudemos aqui a mensagem de Deus a Ezequiel, que são nos registradas nos capítulos 2 e 3 do livro do profeta Ezequiel. Prestando especial atenção às ordens dadas aos profetas concernente ao seu ministério, vemos Ezequiel 2, 1 a 7, que Ezequiel devia pregar com coragem. Deus não chamou Ezequiel para ser um missionário aos estrangeiros, mesmo enquanto estava em Babilônia. Sua tarefa especial era ministrar ao seu povo, aos judeus. Ezequiel 3, verso 6. Ele foi enviado a esses judeus rebeldes e endurecidos que lhe fizeram companhia durante o cativeiro na Babilônia. Deus avisou a Ezequiel que o seu ministério não seria fácil. Os judeus, em sua rebelião, respondiam à mensagem de Ezequiel com palavras que o feriam, como picadas de escorpião, como sarças e espinhos. Apesar disso, Ezequiel foi encorajado a não perder a esperança, mas ministrar fielmente a palavra de Deus à sua geração. Ezequiel 2:7 lemos: Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel 2:7. Ezequiel 2, verso 8 a Ezequiel 3:3, alimentar-se da palavra. Deus avisou solenemente a Ezequiel que ele mesmo seria tentado a rebelar-se contra Deus. Deus mostrou-lhe que a única maneira de evitar esse erro seria fazer com que a palavra de Deus se tornasse parte do seu próprio ser. Isto é simbolizado pela ordem dada a Ezequiel de comer o pergaminho. Ezequiel 2:8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ezequiel 2, verso 8. Esta admoestação para devorar e comer a palavra de Deus é igualmente importante para os líderes cristãos de hoje. A exemplo do que Deus mostrou a Ezequiel, até um obreiro dedicado pode ser tentado pelos mesmos pecados que ele próprio condena em outros. Veja também Gálatas 6:5. Como Ezequiel, o obreiro cristão deve alimentar-se da palavra de Deus, até que ela se torne parte do seu próprio ser. 2 Timóteo 3, versos 14 e 15. Como Jeremias, Ezequiel achou a palavra doce ao paladar. Jeremias 15:16, compare com Ezequiel 3:3. João, o apóstolo, também teve uma experiência semelhante ao comer a palavra de Deus. Simbolicamente, ela achou doce ao seu paladar, porém amarga ao seu estômago. Doce tem a ver com a doçura da palavra. Amargueza tem a ver com o julgamento. Isso não é uma contradição.
e serve, sim, para reforçar o efeito de que a mesma mensagem que alegra o crente com esperança também o faz lembrar do amargo destino que aguarda o incrédulo. Apocalipse 10, verso 9 e 11. Ezequiel, capítulo 3, verso 14, 3, verso 4 a 14, ensina a aborrecer o pecado. Havendo passado algum tempo na santa presença de Deus, o profeta Ezequiel levantou-se agora com uma nova atitude a respeito do pecado. Lamentou profundamente e ficou irado com esse mal. Através dessa experiência, o profeta teve uma compreensão clara do horror e da amargura de Deus que sente pelo pecado. Também o contraste aqui é entre a santidade de Deus e a imoralidade do povo que deixou Deus, e isso deixou Ezequiel aborrecido com o pecado. Isso pode ser visto no seguinte verso: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Ezequiel capítulo 3, verso 14. Preocupar-se com o pecador em condenação. Ezequiel, capítulo 3, verso 15 a 23. A visão de Deus foi tão grandiosa que Ezequiel ficou atônito, pasmado, por um período de 7 dias. Depois, Deus falou a Ezequiel uma segunda vez, lembrando de suas responsabilidades para com os pecadores incrédulos. Cabia ao profeta enviar ao pecador sobre a necessidade de arrependimento dos pecados. Se falhasse nessa missão, teria de dar contas a Deus por sua negligência. Da mesma maneira que Ezequiel não deveria hesitar em alertar o homem justo que porventura viesse a cair em pecado. Se esse homem continuasse em seus pecados, por não ter sido avisado sobre a ira e a justiça divina, Ezequiel seria responsável por isso diante de Deus. Ezequiel 3, versos 16 a 21. Esse ministério de advertência quanto à justiça divina e o julgamento do pecador compara-se ao trabalho de uma vigia ou de um atalaia. Ezequiel 3,17. O guarda, o atalaia, que tinha que permanecer na torre e ficar de olhos abertos para detectar qualquer ataque vindo do exército invasor, tendo visto o inimigo, sua responsabilidade era avisar, sem demora, ao povo para que esse pudesse salvar-se. De igual modo, o obreiro cristão deve permanecer como um vigilante para avisar ao mundo a respeito do juízo vindouro divino que virá sobre cada um de nós. O obreiro deve propagar ao mundo a mensagem de Deus para que o povo seja salvo da maldição eterna do pecado. Pregar somente a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 3, verso 24 a 27. Deus avisou que após a visão, Ezequiel permaneceria parcialmente mudo. Poderia pregar somente quando Deus lhe desse uma mensagem. Não poderia pregar as próprias palavras ou pensamentos a hora que quisesse. Ezequiel 3, verso 23. Imagine o efeito positivo se Deus limitasse os pregadores de hoje da mesma forma que fez com Ezequiel. Quão mais proveitoso seria para o reino de Deus se todo pregador falasse somente com a convicção de estar entregando a mensagem da palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Infelizmente,
muita pregação é feita sem esquadrinhamento do coração, sem preparação e sem oração. Há pregadores que, por terem um pretenso sucesso em suas pregações, pouco estudam a Bíblia e passam a pregar de improviso, para prejuízo do seu ministério. Mais eficiente seria se a nossa pregação fosse sempre embasada na cuidadosa compreensão da palavra de Deus e entregue somente segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B, exercício do texto 3. 9:16. Deus chamou Ezequiel para ser missionário ao seu povo. Letra D, os judeus. 9:17. Os judeus responderiam à mensagem de Ezequiel com palavras que o feririam. Aqui, letra B, como picadas de escorpiões. 9:18, Ezequiel devia tomar a palavra de Deus, parte do seu próprio ser. Isso é simbolizado pela ordem, letra A, de comer o pergaminho. 9:19, aborrecido face ao contraste entre a santidade de Deus e a imoralidade do povo, disse Ezequiel, letra E, eu fui amargurado na indignação do meu espírito. E 9:20, a visão que Deus deu a Ezequiel foi tão grandioso, a ponto, letra C, de ficar atônito. E ficou atônito por 7 dias. Vamos ao texto de número 4. A glória de Deus se afasta. Ezequiel, capítulo 4 ao capítulo 11. O tema central dos capítulos 4 ao 24 é a predição da destruição de Jerusalém. Ezequiel aqui registra os detalhes da iminente destruição e justifica essa ação do julgamento de Deus por causa dos pecados do povo. A visão predominante nessa sessão é a saída da glória de Deus do templo, marcando assim o início da sua destruição final. Falemos da profecia de destruição, Ezequiel capítulo 4 a Ezequiel capítulo 7. As mensagens sobre a destruição de Jerusalém jamais seriam bem recebidas por isso. Ezequiel procurou falar sobre o assunto por meio de sermões ilustrados. Como exemplo, o profeta gravou o mapa da cidade de Jerusalém em um tijolo e colocou ao redor da gravura uma cerca em miniatura, feita de armas usadas naquele tempo. Tomou também uma vasilha de ferro e a colocou por muito entre si e a cidade. Quando os curiosos lhe fizeram perguntas a respeito daquele cenário, ele explicou que a destruição de Jerusalém era iminente e que a vasilha de ferro posta por muro indicava que os pecados dos judeus os separavam de Deus. Em outro sermão ilustrado, Ezequiel cortou o cabelo e dividiu em 3 partes. Uma parte foi queimada, outra foi cortada com uma espada e a terceira parte foi espalhada ao vento. Uma pequena porção dos cabelos foi separada e colocada nas abas da veste de Ezequiel. Quando lhe perguntavam o significado desse ato, Ezequiel explicou que Jerusalém sofreria um cerco muito prolongado. 1/3 dos habitantes da cidade morreria em consequência das doenças e por falta de alimento. O cabelo queimado é que 1/3 seria morto pelos agressores
e que o cabelo cortado, que um terço seria espalhado no cativeiro e que esse terço iria ao cabelo, ao vento. Os cabelos que foram guardados na asa da sua veste representariam um pequeno grupo de pobres que permaneceriam na terra. Vamos ao quarto secreto. Ezequiel, capítulo 8 e capítulo 9. Cerca de um ano após a visão do trono de Deus, Ezequiel teve outra visão, na qual a mesma pessoa que estava sobre o trono apareceu novamente e o levou a Jerusalém. Lá foi mostrada ao profeta a profanação do templo e da cidade. É muito provável que essa personagem tenha sido o próprio Cristo, o que nós chamamos de cristofania. Isso é uma descrição exatamente igual à pessoa que estava sentado no trono. Ezequiel 1, verso 27, Ezequiel 8, verso 2. A cena aqui apresenta exatamente um paralelo com a visão de Isaías, que viu Cristo sobre o seu trono. Isaías, capítulo 6, João, capítulo 12, versos 40 e 41. Nessa visão, Ezequiel foi levado a um quarto secreto, no lugar mais reservado do templo, e foi ordenado a ele a cavar um buraco na parede. O buraco aberto revelou um número de líderes judeus que secretamente adoravam ídolos, dizendo: o Senhor não nos vê. Ezequiel 8:12. Essa visão nos faz lembrar novamente que não existe pecado algum que não possa ficar escondido de Deus. Vemos ainda que a resposta de Deus a uma vida de hipocrisia é o julgamento. Deus declarou que o juízo sempre começará com os líderes religiosos, que comprometem sua chamada divina por causa de pecados ocultos. Note que os homens usados por Deus para punir Israel foram instruídos a começar com os anciões, que eram religiosos, mas cheios de hipocrisia. Começai, pois, pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, versos 6 e 7. Leia também 1 Pedro 4,17. Aqueles que continuaram fazendo a vontade de Deus formavam um marcante contraste entre os anciões hipócritas. Os que lamentaram os pecados de Jerusalém receberam uma marca na testa, para que fossem salvos do juízo divino. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4, 9, verso 4. Compare também com 2 Timóteo 2,19 e Apocalipse, capítulo 7, versos 3 e 4, que fala do selo de Deus. A glória de Deus afasta-se. Ezequiel, capítulo 10 e capítulo 11. O afastamento da glória de Deus do templo é o evento-chave da primeira metade do livro de Ezequiel. Esse evento significa a condenação dos pecados de Israel, que resulta na retirada da esperança de Deus e de sua proteção. Esse foi o último passo antes da total destruição de Jerusalém. Ezequiel descreve a glória de Deus afastando-se como um símbolo pela nuvem que se afasta do templo. Acompanhe a sequência desse fato. Ezequiel 9:3. A glória divina deslocou-se para a entrada do templo, mas retornou para a arca do concerto. Ezequiel 9:3. Segundo,
A glória do Senhor levantou-se sobre a arca novamente, deslocando para a entrada da casa do Senhor. Ezequiel 10, verso 4. Terceiro, a glória saiu pela porta oriental da casa. Ezequiel 10, verso 19. Quarto, a glória saiu para o Monte das Oliveiras e depois foi embora. Ezequiel 11, verso 23. Note que a glória do Senhor é retratada saindo do templo, com relutância. Nos faz lembrar Mateus 24 e 25. Como um amante rejeitado esperando ansiosamente uma resposta de sua amada. Deus não estava querendo deixar o santuário do seu templo, mas os pecados do povo forçaram-no a fazê-lo. Com paciência, Deus esperou que ele se arrependesse, mas ao invés do arrependimento, o número de ídolos aumentou, a ponto de não haver mais lugar para adoração a Deus. Note que o símbolo da presença de Deus partiu em direção ao leste, a direção para onde os cativos foram levados à Babilônia. Somente lá, em uma terra longínqua e forasteira, é que o povo de Deus renovaria a sua comunhão com ele, recebendo assim coração, o espírito renovado. Ezequiel 11, 19. E lhes darei um só coração e um espírito novo, e porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração novo. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Vamos aos exercícios desse texto. Assinale com X a alternativa correta. 9:21. Jamais as mensagens sobre a destruição de Jerusalém seriam bem recebidas, razão pela qual Ezequiel procurou abordar o assunto por meio de, letra A, sermões ilustrados. 9:22. A figura do mapa de Jerusalém num tijolo com diversos detalhes representa a destruição de Jerusalém. Os muros de ferro representam aqui os judeus separados de Deus pelo pecado. Letra B. 9:23. Ezequiel teve nova visão, a qual mostrou a mesma pessoa que estava sobre o trono e que levou a Jerusalém. É provável que esse personagem tenha sido, letra C, Jesus Cristo, uma cristofania. 9:24. Para que fossem salvos do juízo divino, os que lamentaram os pecados de Jerusalém receberam, letra B, uma marca na testa. 9:25, somente na Babilônia longínqua e forasteira, o povo renovaria sua comunhão com Deus, recebendo então coração e espíritos renovados. Letra A, coração e espíritos renovados. Um novo coração e um novo espírito. Vamos ao texto 5. Profecias em forma de parábolas. Ezequiel 12 até Ezequiel 19. Pelas notícias que chegavam à Babilônia vindas de Jerusalém, os judeus exilados ficaram sabendo dos planos de rebelião daqueles que estavam na sua terra natal. Ao mesmo tempo que os falsos profetas os estavam enganando, fazendo com que acreditasse que a rebelião contra a Babilônia teria êxito, Ezequiel 13, verso 10, os cativos judeus em Babilônia estavam e acataram as ilusões da vitória e liberdade que colocaram-se contra o profeta Ezequiel, que se tornou cada vez menos popular e menos influente. Para obter a atenção do povo, o profeta começou a dramatizar e ilustrar mensagens na forma de dramas e parábolas. Mudança de resistência. Ezequiel 12. O profeta Ezequiel dramatizou um dos sermões
tirando toda a sua mobília para fora da casa e abrindo um buraco na parede. Às escuras, ele saiu da casa e transportou a bagagem à vista do povo. Quando o povo questionou essa conduta estranha, o profeta explicou que estava ilustrando uma profecia ao vivo. Estava demonstrando como Zedequias, o rei de Judá, procuraria escapar das mãos dos babilônios, cavando um buraco no muro da cidade, tentando passar por entre as fileiras do inimigo. Porém, como estava predito, o rei de Judá, Zedequias, seria capturado e levado cativo à Babilônia como prisioneiro. Ezequiel 12, versos 13 a 14. É interessante notar que o cumprimento dessa profecia também acha-se em Jeremias, capítulo 39, versos 4 a 7. Ídolos no coração, Ezequiel, capítulo 14. É possível que as notícias da rebelião de Zedequias tenham induzido alguns dos líderes judeus exilados a procurar Ezequiel a fim de ouvir os seus conselhos. Tudo indicava que aqueles homens tinham deixado a idolatria, se tornando piedosos. Porém, Deus, que vê os corações, avisou o seu servo Ezequiel. Esses homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Ezequiel 14, verso 3. Essa mensagem é típica aos escritos de Ezequiel. O profeta constantemente enfatizava a necessidade de mudança de coração e também de ações. Mais tarde, ele entregou a seguinte mensagem, Ezequiel 18, versos 30 e 31. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 18, versos 30 a 31. Falemos agora da parábola da órfã, Ezequiel 16. Nos capítulos 15 e 16, Ezequiel usou duas parábolas para ilustrar a condição desviada de Israel e sua necessidade de castigo. A segunda parábola, do capítulo 16, conta a história de um homem bondoso que encontrou uma criancinha abandonada num deserto. A pequena menina estava destinada à morte, mas o homem a amou, socorrendo, criando-a como se fosse sua filha. Com o passar dos anos, a menina tornou-se uma bela mulher e o benfeitor se casou com ela. Ezequiel 16, verso 8. Infelizmente, a mulher não foi fiel ao marido e caiu em adultério. À medida que seus pecados aumentavam, também seus amantes passaram a odiá-la e um dia a roubaram e apedrejaram. Apesar de tudo, o marido não perdeu o amor pela esposa. Lembrou-se dos seus votos e a trouxe para casa. Na aplicação dessa história a si mesmo, Deus diz: contudo, eu me lembrarei da minha aliança, que me fez contigo nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ezequiel 16, verso 60. Falemos agora, a alma que pecar morrerá. Ezequiel capítulo 18, capítulo 19. Para os exilados, era conveniente atribuir seu cativeiro aos pecados de seus pais. Eles se recusavam a admitir a culpa pessoal e assim não viam necessidade de arrependimento. Seu provérbio predileto era: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ezequiel 18, verso 2. Ezequiel criticou essa atitude irresponsável dos judeus exilados
explicando que cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. Assim como um bom pai não pode por si mesmo salvar seu filho, o pai pecador não traz necessariamente condenação sobre o filho. Cada um tem que tomar a própria decisão diante de Deus. Ezequiel 18, 20. Do mesmo modo, o homem que vive em pecado pode se arrepender por seu próprio livre-arbítrio. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ezequiel 18, verso 21 e 22. Além de ensinar a mensagem deste texto, que é bem clara e aplicável aos nossos dias, ninguém precisa se sentir condenado e destinado a uma vida pecaminosa devido aos pecados de seus pais. Da mesma forma, uma pessoa criada num lar piedoso não pode alegar que é salva simplesmente pela razão que seus pais teriam sido salvos e serem tementes a Deus. Cada indivíduo tem a responsabilidade pessoal perante Deus quanto à salvação de sua alma. Ezequiel 18, verso 20. É igualmente animador voltar-se para Deus e ter uma nova vida, livre da escravidão do pecado. Apesar de muitos apelos do profeta Ezequiel para o povo voltar a servir a Deus e viver em santidade, a tragédia da destruição causada pelo pecado continuou em Judá. O capítulo 19 é um lamento em forma de parábola acerca de 3 homens que enfrentaram o juízo divino por causa dos seus pecados. O rei Jeoacás, primeiro filho de Leão, o rei Joaquim, segundo filhote, e Zedequias, que é comparado ao galho queimado. Esses homens tornaram-se exemplos vivos da declaração de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Vamos aos exercícios desse texto 5. Marque-se para certo e para errado. Os judeus exilados ficaram sabendo dos planos de rebelião contra a Babilônia por parte dos que estavam em sua terra natal. Certo, os falsos profetas levaram os cativos a crer que a rebelião contra a Babilônia teria êxito. Certo, 9:28, para ter a atenção do povo, Ezequiel passou a ilustrar a mensagem com dramas e parábolas. Certo, 9:29, Ezequiel constantemente enfatizava a necessidade de mudança de coração, bem como a necessidade de mudança de ações. Certo, 9:30, Ezequiel 16 narra uma parábola sobre uma menina órfã, a qual é aplicada por Deus a si próprio, conforme registrada no verso 60. Certo. Texto 6, para encerrar a lição de número 9. Procurei por um homem e não achei. Ezequiel 20 a Ezequiel 24. Os capítulos 20 a 24 de Ezequiel dão um relato de uma viva descrição dos pecados de Jerusalém. Também trazem o relato de Deus procurando um homem que pudesse ser colocado entre ele e o povo, um intercessor, para que não tivesse de destruir a cidade. Ezequiel 22, verso 30. Infelizmente, Deus não encontrou ninguém que preenchesse os requisitos e a cidade de Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios. Falemos dos catálogos dos pecados, Ezequiel 20 e Ezequiel 21. A profecia do capítulo 20 é datada como sendo do 7º ano do cativeiro de Ezequiel. Isso corresponde ao ano 590 a.C. Isso ocorreu ainda 2 anos antes do começo do cerco de Jerusalém, 588 a.C.
Naquela época, os exilados estavam animados pela notícia de que Zedequias iria aliar-se ao Egito em sua rebelião contra a Babilônia. Preocupados com os iminentes eventos, alguns dos líderes exilados vieram pedir conselhos a Ezequiel. Estavam ansiosos pela incerteza do futuro, mas não queriam admitir a necessidade de arrependimento de seus pecados. O profeta Ezequiel condenou seus pecados e deu-lhes uma lição de história, catalogando os pecados de Israel desde a fundação da nação até aquela época. O problema básico de Israel era seu amor para com o mundo e sua obstinação em não se separar dos outros povos. Dizeis, seremos como gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Ezequiel 20, verso 32. Esse estilo hipócrita de vida tornara tão habitual em Jerusalém que era comum uma pessoa oferecer sacrifício humano a um deus pagão e logo seguir ir ao templo adorar o Deus verdadeiro. Ezequiel 20, verso 31. Era uma atitude religiosa pagã e hipócrita, e sincretista, vale a pena dizer. Deus procura de um homem, Ezequiel 22. Na relação dos pecados de Jerusalém, Deus declara ter procurado em vão um homem para salvar a cidade. Ezequiel 22, 30 a 31. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Ezequiel 22, verso 30 a 31. Essa descrição exata de um ponto vulnerável no sistema de defesa da cidade, necessitando conserto. A menos que alguém tomasse a providência imediata, no sentido de alertar o povo, reparar as defesas, o inimigo viria e causaria destruição total. Deus estava declarando que haveria salvação para a cidade se tão somente um homem se colocasse corajosamente no meio delas e repreendesse o povo por seus pecados. Bastaria que um homem convocasse o povo a voltar-se para Deus e a cidade seria salva. Ao lermos essa descrição, duas perguntas vêm-nos à mente. Primeira, por que não poderia Jeremias ser esse homem? A resposta encontra-se na expressão dentre eles. Deus tinha enviado diversos profetas para Jerusalém, mas estava à procura de alguém dentre o próprio povo que chamasse ao arrependimento, um habitante da própria cidade. E segunda, por que Deus exigiria mais uma pessoa justa, se havia um grupo de justos remanescente na cidade? Aqueles que receberiam a marca na testa, indicando sua tristeza pelos pecados da cidade, Ezequiel 9, verso 4, o fato aqui claramente é visto é que Deus estava procurando alguém que tivesse mais a oferecer do que a própria justiça. Deus estava à procura de um homem para tapar a brecha, preencher a lacuna, bradando contra a decadência espiritual e moral do povo. Naquele período, o pecado aberto e aceito de muitos, indubitavelmente, acharam prudentemente permanecer em silêncio, em vez de condenar abertamente os crimes e a imoralidade de seus amigos e concidadãos. Devido a essa negligência em proclamar a mensagem de Deus, a cidade inteira seria destruída. Semelhantemente, hoje, Deus procura aqueles que se afligem, se entristecem por causa do pecado, que tenham a coragem de tapar a brecha diante de Deus e da sua congregação, proclamando a necessidade de viver uma vida sincera, santa e separada do mundanismo. Falemos das irmãs e as panelas, Ezequiel 23 e 24.
Essa porção do livro de Ezequiel termina com uma parábola, revelando a real situação espiritual do seu povo. A parábola trata de duas irmãs. A primeira, chamada Oolá, que significa sua tenda, simboliza o reino do norte, que tinha como capital a cidade de Samaria. Desde o começo, esse reino rejeitou o templo de Deus, a tenda, e escolheu seguir a própria religião. A parábola descreve Oolá caindo na prostituição e, por fim, fala de sua destruição por seus amantes. A irmã mais nova se chamava Oholibá, representa o reino do sul, ou Judá, cuja capital é Jerusalém. Seu nome significava a minha tenda se encontra nela, e fala da presença de Deus no templo de Jerusalém. Lamentavelmente, Oholibá também se prostituiu, e de modo ainda pior que sua irmã Oolá. Ezequiel 23, verso 11. Portanto, Ezequiel prediz que Oholibá encontraria o mesmo fim trágico de sua irmã Oolá. Ezequiel 23, 22. O capítulo 24 é um aviso de que o cerco a Jerusalém teria finalmente começado. Ezequiel descreve Jerusalém como uma panela fervendo, tendo seus cidadãos presos lá dentro e o fogo do julgamento divino ardendo do lado de fora, ou seja, ao redor da cidade. Certamente, alguns habitantes da cidade condenada recordavam amargamente os vãos conselhos dos falsos profetas, que ensinavam o povo a zombar das palavras do profeta Deus. Sem dúvida, um dia no futuro, após a repentina volta do Senhor Jesus, outra geração pecaminosa também se lembrará com amargura dos falsos profetas que diziam com escárnio: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Vamos aos exercícios do texto 6 e a revisão geral da lição 9. Assinale com X a alternativa correta. A profecia do capítulo 20 do livro de Ezequiel é datada como sendo do 7º ano do cativeiro de, letra B, Ezequiel. O profeta básico de Israel era o seu amor para com, o problema básico de Israel era o seu amor para com, letra C, o mundo. 9:33, na revelação dos pecados de Jerusalém, Deus declara ter procurado em vão um homem para salvar a cidade, letra E, para salvar a cidade. Vamos à revisão da lição, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. 9:34, o segundo grupo de reféns levado à Babilônia ficou instalado perto, letra F, do rio Quebar. 9:35, a visão que Deus lhe deu, Ezequiel ficou 7 dias, letra G, antônito. 9:36, como Jeremias, Ezequiel achou a palavra de Deus, letra C, doce ao paladar. 9:37, revela que Ezequiel só falaria quando recebesse uma mensagem direta do Senhor. Ezequiel 3, verso 26. O 9:38, o evento-chave da primeira metade do livro de Ezequiel é o afastamento, letra E, da glória do Senhor. 9:39, os cativos não pretendiam arrepender, pois atribuía toda a culpa do cativeiro, letra B, aos seus pais. 9:40, para terminar, era comum em Jerusalém um homem oferecer sacrifício humano a um deus pagão, indo depois ao templo para adorar aqui o Deus verdadeiro, letra D. Isso é sincretismo religioso, letra D. Muito bem, meus amados, com isso nós concluímos a lição de número 9
do livro do profeta de Ezequiel, cobrimos basicamente o capítulo 1 ao 24, numa visão que panorâmica, não é? E se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós faremos a sua matrícula, daremos acesso a você à plataforma do aluno e também ao WhatsApp do aluno para fazer as provas do curso da ETAD e adquirir a sua avaliação. Se você é aluno, tome 10, 15 minutos de intervalo e nós voltaremos para a lição 10, concluindo o livro do profeta Ezequiel, do capítulo 25 ao 48, e também com a revisão do teste 5 da lição de profetas maiores. Não esqueça que essa é a última aula e que você deve se matricular para a próxima aula. Procure a secretária do núcleo e faça a sua matrícula para a próxima matéria do curso da ETAD, do ciclo 1, do curso básico de teologia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 235 pastas com mais de 6.685 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.